aí, galera? Ó, a gente vai continuar estudando máximo e mínimo. Só que agora a gente vai para máximo e mínimo global, máximo e mínimo absoluto. Para encontrar os máximo e mínimo, a gente vai ter o seguinte teorema. Se f é contínuo em um conjunto fechado e limitado D em R2, ou seja, é fechado e limitado no seu domínio, então f assume valores máximo e mínimo absoluto em certos pontos x1, y1, x2, y2. E aqui embaixo está dizendo como é que você vai proceder. Isso que está aqui embaixo, basicamente, é os passos que você vai fazer. Para determinar os valores extremos absolutos de uma função contínua f em um conjunto fechado e limitado D, devemos fazer determinar os valores de f nos pontos críticos de f em D. Então, a primeira coisa é os pontos críticos. Determinar os valores extremos de f na fronteira de D. A fronteira, o que está chamando de fronteira, é o limite do seu domínio. E ver qual é o maior e o menor valor que você vai conseguir. O maior valor de todos é o máximo e o menor valor de todos é o mínimo. Só para a gente entender melhor o que esse teorema e esse espaço está querendo lhe explicar, bora ver um gráfico disso. Bora usar como exemplo o gráfico dessa função aqui, que é o gráfico que a gente usou no último vídeo. O que ele fala é o seguinte, ó, se você pegar o gráfico dessa função e limitar o seu domínio, num domínio limitado e fechado, ou seja, de todo o meu domínio, que é o plano XY, eu vou limitar só esse pedaço aqui. Então, todo mundo que cair fora desse domínio, eu elimino. O gráfico que cai aí dentro é só esse pedaço aqui. Então, todo mundo que estiver fora, a gente elimina. Eu fico só com esse pedaço aqui do gráfico, da função. Aí o teorema fala o seguinte, ó, dentro desse domínio fechado e limitado, o gráfico da nossa função tem máximo e mínimo. A nossa função tem máximo e mínimo. E como é que vai ser essa conta? A conta vai ser o seguinte, você vai calcular primeiro os pontos críticos, porque os pontos críticos ele vai dar o máximo e mínimo no interior desse domínio. Depois de fazer isso, você vai para a fronteira e calcula os pontos de máximo e mínimo na fronteira. Então é esse o procedimento que a gente vai fazer. Bora fazer um exemplo disso para entender como é que é. Então, nosso primeiro exemplo. Determine os valores máximo e mínimo absolutos dessa função aqui dentro desse conjunto. A princípio, eu não vou me preocupar com esse domínio, porque o domínio eu só vou me preocupar quando for calcular na fronteira. A primeira coisa que a gente precisa é os pontos críticos dessa função. Então a gente começa, calcula as derivadas. F de x é igual a 2x menos 2y. F de y é igual a menos 2x mais 2, igual a essas derivadas a zero. Então, 2x menos 2y é igual a zero. Menos 2x mais 2 é igual a zero. Dessa equação de baixo, já temos que 2x é igual a 2, ou seja, o meu x é igual a 1. Se eu tenho um valor de x, eu jogo na equação de cima, e na equação de cima eu vou ter que 2y é igual a 2x. O meu x é igual a 1, então 2y é igual a 2, então meu y é igual a 1. Então meu ponto crítico é o ponto 1, 1. O que é que a gente faz com esse ponto crítico? Só olha quanto é a função desse ponto crítico. F de 1 em 1 vai ser igual a quanto? O meu x vale 1 e o meu y vale 1, substituindo essa função aqui de cima, vai ficar 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1 mais 2 vezes 1. Resolvendo isso aqui, esse cara vai dar igual a 1. Esse cara que você acaba de encontrar, por enquanto, é um candidato a ponto de máximo ou mínimo. A gente ainda vai descobrir os outros pontos. Então, primeira parte feita. Encontramos o ponto crítico e analisamos o seu valor. Bora para a segunda parte, que é agora que entra o seu domínio. A gente vai ver o que acontece na fronteira do domínio. Então, está aqui o nosso domínio, tá certo? O domínio é dado por esses pontos e está aqui a representação gráfica. Observe que o meu x está variando de 0 a 3, então beleza, o meu x está variando de 0 até 3. E o meu y está variando de 0 a 2, então está variando aqui de 0 a 2. Então está aqui a representação do meu domínio. O que a gente vai fazer aqui agora é olhar cada lado desse retângulo, porque o interior os pontos críticos já fez. Então agora a gente tem que olhar a fronteira. Vou chamar esse lado de L1, L2, L3 e L4. A gente vai ter que olhar cada um deles um por vez. Então começamos. L1. O que é que vai acontecer em L1? O que é que dá para dizer sobre L1?
L1 é esse lado aqui. E nesse lado aqui, você não tem variação de y, não tem variação de altura. Está sempre em cima do eixo x. Então, temos que o meu y é igual a zero. Pego isso e substituo na minha função. Se y for igual a zero, minha função vai ser de x zero é igual a x ao quadrado. Isso com o nosso x variando de 0 até 3. Bom, agora você está com uma função de uma variável só. Ela só depende de x. E o x está variando aqui dentro. Você só precisa saber qual vai ser o ponto de máximo e mínimo dessa função dentro desse intervalo. Bom, como essa função está elevada ao quadrado, os seus pontos de máximo e mínimo, nesse caso, vai ser as extremidades desse intervalo. Então, o ponto de mínimo vai ser o quê? Vai ser quando o meu x for igual a zero. Então, esse cara dá zero. E o meu ponto de máximo vai ser quando o meu x for igual a 3. Então, esse cara dá 3 ao quadrado, que dá 9. Pronto, isso aqui é o ponto de máximo e de mínimo nesse lado aqui. Para o nosso problema geral, esses dois caras são mais dois candidatos. Agora a gente olha os outros lados. Para L2. Em L2, o que dá para dizer sobre L2? Bom, dá para dizer o seguinte. Em L2, o meu x é constante. E o meu x é sempre igual a 3. Então, meu x é igual a 3. A minha função vai ficar o quê? 3y vai ser igual a 9 menos 6y mais 2y. Isso com meu y variando de 0 a 2. Aí é o mesmo lance. Bora ver o que acontece com essa função. Aí o mesmo lance. Bora ver o que acontece com essa função. Esse cara é igual a quanto? A 9 menos, faz essa diferença, 4y. Quando esse cara está variando de 0 a 2. Esse cara aqui é uma função só de uma variável, novamente. E é só da variável y. Como esse cara é uma reta, é a equação de uma reta, então só preciso olhar as extremidades também. F de 3, 0 vai ser igual ao meu y vale 0, então só sobra o 9. F de 3, 2 vai ser igual a 9, 2 vezes 4, 8, então 9 menos 8, 1. Mais dois candidatos. Até agora o valor máximo está sendo 9, que é o maior valor que a gente conseguiu, e o menor valor que a gente conseguiu foi o 0, então ele está sendo o mínimo. Só que ainda não acabou, porque falta olhar o lado 3 e o lado 4. L3 dá para dizer o quê? Bom, em cima do lado L3, o nosso y é constante. E o nosso y é constante igual a 2. Então, a minha função de x2 vai ser igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, o nosso x variando de 0 a 3. Nesse caso, essa função não dá para você dizer de cara que o máximo e mínimo está nos extremos. Pode ser que não esteja. O que você vai usar? Bom, vai usar ponto crítico também. Deriva essa função. Lembrando que essa função agora é só de uma variável. A derivada vai dar 2x menos 4. Se esse cara for igual a 0, 2x menos 4 é igual a 0. Então, nosso x é igual. Passa o 4 para lá somando e o 2 dividindo, vai ficar igual a 2. O nosso ponto crítico é 2. Então, testa a função no ponto crítico. Vai dar o quê? 2 elevado ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 2, 8, mais 4. Esse cara dá 0. F. Agora as extremidades. De 0, 2, vai ser igual. O meu x vale 0, 0 é esse, só sobra o 4. F de 3, 2, a outra ponta do intervalo, né? O nosso x vale 3, então vai dar 9 menos 12 mais 4. Esse cara é igual a 1. Então, para esse lado, o menor é esse valor e o maior é esse valor. Os outros dois candidatos. E agora para o último lado. L4. No L4, o meu x é igual a 0, porque ele só está variando em cima do eixo y. Então, meu x é igual a 0. Se o meu x é igual a 0,
minha função vai ser de 0y, e esse cara é igual a 2y. O nosso y variando de 0 a 2. Pronto, essa função é de uma variável só e é uma reta, então basta testar as extremidades. f 0, 0 vai ser igual a 0 e f de 0, 2 vai ser igual a 4. Aí os outros dois candidatos. Bora separar todos os resultados para ver o que a gente conseguiu. Então está aqui todos os valores que a gente conseguiu, tirando as repetições, né? O maior deles vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Então o máximo aconteceu aqui. E o menor valor que a gente conseguiu foi o quê? Foi 0. Só que ele aconteceu em 2 pontos. Aconteceu em 0, 0 e aconteceu em 2, 2. Então o máximo aconteceu no ponto 3 e 0 e deu 9. E o mínimo aconteceu no ponto 0, 0, 2 e 2 e deu 0. Então a gente encontrou o máximo e mínimo. Então o procedimento basicamente é esse. Você olha os pontos críticos que é para pegar o interior e depois vai para a fronteira para encontrar os pontos de máximo e mínimo. Bora fazer mais um exemplo. Então tá aí, galera, o nosso exemplo. Encontre os extremos globais de f na região limitada por essas três condições aí. A princípio, não bora se preocupar com essa região. Bora focar em encontrar os pontos críticos dessa função. Então a gente começa. Primeira coisa, a derivada. Deriva essa função em relação a x. Se eu derivar em relação a x, a derivada de 2 dá 0, a derivada desse cara dá 2. A derivada desse aqui dá 0, já que não tem x, e a derivada de x ao quadrado vai dar menos 2x. Derivo ela agora em relação a y. A derivada de 2 dá 0, a derivada desse cara dá 0, porque não tem y, a derivada desse aqui dá 2. A derivada de x ao quadrado dá 0 e derivo o y ao quadrado, que dá menos 2y. Como eu quero um ponto crítico igual às derivadas parciais a 0, então 2 menos 2x e 2 menos 2x, 2y. Esses dois caras são igual a 0. E agora a gente resolve. Passo 2 para o lado de lá, vai ficar 2x igual a 2. Passo esse cara para o lado de lá, 2y igual a 2. Se o 2 passar dividindo, então meu x é igual a 1 e o meu y é igual a 1. Então tá aí. Esse cara que a gente acaba de encontrar é o nosso ponto crítico. É o ponto 1 em 1. Então eu pego esse ponto crítico e jogo na minha função. f de 1 em 1 é igual. O meu x vale 1, meu y vale 1. Então substituindo aqui vai ficar 2 mais 2 mais 2 menos 1 menos 1. Bom, 2 mais 2 mais 2 dá 6, menos 2 dá 4. Por enquanto, esse cara é o nosso primeiro candidato a ponto de máximo ou ponto de mínimo. Agora a gente vai ver o que acontece na fronteira para pegar os outros candidatos. Bom, galera, bora continuar, né? Está aqui o nosso domínio e a representação gráfica dele. O que acontece aqui é o seguinte. O meu x é igual a 0. X igual a 0 dá o eixo y. Meu y é igual a 0. Meu y igual a 0 dá o eixo x. E por fim, temos essa reta aqui. Se você fizer essa reta, tem esse lado aqui desse triângulo. Então, está aqui o meu domínio. L1, L2, L3 e bora ver o que acontece com a função em cada um desses casos. Em L1, bom, em L1 dá para dizer que o meu y é igual a 0. Então a minha função vai ser de x 0. E isso vai ser igual a quanto? Como o meu x é 0, a nossa função vai dar 2 mais 2x menos x ao quadrado. Com o nosso x variando de 0 a 9. Agora a gente descobre o ponto de máximo e mínimo dessa função. Então a gente deriva. Observando que é uma função só de uma variável, a derivada desse cara vai dar menos 2x mais 2, menos 2x mais 2 igual a 0. Passa esse 2 para cá, depois passa dividindo, então meu x é igual a 1. Então, vendo a função quanto dá no ponto crítico e nas extremidades, temos o seguinte. f de 1, 0, que é o nosso ponto crítico, né? 1. Essa função vai ficar o quê? 2 mais 2
menos 1. Esse cara é igual a 3. F de 0, 0 vai ficar igual 0 esse termo, 0 esse termo, só sobra 2. Então é igual a 2. E F de 9, 0 vai ser igual. O meu x vale 9, então fica 2 mais 18 menos 81. Isso vai dar igual a menos 61. Então está aqui os meus 3 candidatos. Agora a gente vai fazer o lado L3. Bora deixar o L2 pelo final, porque ele é um pouquinho mais de conta. O L3, temos que o nosso x é igual a 0. Mais x igual a 0, a minha função vai ficar de 0y, que vai ser igual a 2 mais 2y menos y ao quadrado, com esse cara variando de 0 a 9. Se você observar, essa conta aqui é basicamente igual a que a gente acabou de fazer. A diferença agora, do lugar de ser em x, é em y. Se você resolver, você vai conseguir a mesma coisa, só que vai ser 0, 1, e o resultado vai ser mesmo. Vai ser 0, 0, e o resultado vai ser o mesmo. E vai ser 0, 9, e o resultado vai ser o mesmo. Vai ser a mesma coisa que você conseguiu aqui, só mudando a posição do x e y das coordenadas. Então está aqui seus candidatos. E são os mesmos, só que em outros pontos, né? E por fim, bora fazer esse lado L2. Então, para esse último lado L2, bora ver o que acontece. Está aqui a minha função, e o lado L2 foi dado por essa função aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Então, vamos fazer simplesmente o seguinte, vou trocar o y pela a equação. Então, vai ficar f de x 9 menos x. Isso vai ser igual. Toda vez que tiver y, a gente troca por isso aqui. Então, vai dar igual a 2 mais 2x mais 2 vezes y, que é 9 menos x, menos x ao quadrado, menos y, que é 9 menos x ao quadrado. Isso aqui é igual. Bom, agora é conta. Bora simplificar isso aqui. Vai ficar 2 mais 2x, multiplica aqui, vai dar mais 18, menos 2x, menos x ao quadrado, multiplica por menos 1 e resolve a potência, vai dar menos 81, mais 18x, menos x ao quadrado. Posso cortar esse termo com esse termo. Juntando os termos aqui, vai dar o quê? Vai dar menos 2x ao quadrado, mais 18x, menos 61. Tudo isso com o nosso x variando de 0 a 9. Pronto. Agora a gente tem que encontrar o ponto de máximo e mínimo dessa função. O que a gente faz? Deriva. Vou derivar, encontrar o ponto crítico e testar a função no ponto crítico e nas extremidades. Então, f' vai ser igual a quanto? Deriva essa função, vai dar menos 4x mais 18. Igual a 0, menos 4x mais 18 igual a 0. Então, 4x é igual a 18. X é igual a 18 dividido por 4. Dá para simplificar por 2, né? Vai dar 9 sobre 2. Está aí o nosso ponto crítico. Agora a gente testa a minha função no ponto crítico. Então, a minha função vai dar quanto? Testando ela no ponto crítico, vai ser 9 sobre 2, vírgula. Observe que eu estou substituindo x por 9 sobre 2. Então, substituo aqui. Substituindo, fazendo essa conta aqui, vai dar menos 9 sobre 2. Isso aqui vai ser igual. Bom, onde tiver x aqui eu troco por 9 sobre 2, então menos 2 vezes menos 9 sobre 2 ao quadrado, mais 18 vezes menos 9 sobre 2, menos 61. Essa conta, se você resolver, vai dar menos 41 sobre 2. Aí a gente vai para a extremidade agora. Nessa extremidade o x vale 0. Então vai ficar, substituindo aqui, 0, 9, e vai ser igual. Esse cara dá 0, esse cara dá 0, só sobra 61. Menos 61. F. Na outra extremidade o x vale 9. Então vai ficar 9
Aqui 9 menos 9, 0. Igual, o meu x vale 9, substituindo aqui. Menos 2 vezes 9 ao quadrado. Mais 18 vezes 9, menos 61. Isso aqui vai ser igual a menos 61. Bom, tá aí. Mais 3 candidatos. Bora separar eles. Então, todos os valores que nós conseguimos foi esses aqui. O maior de todos foi o 4. E o menor de todos foi o 61. Que ocorreu 2 vezes. Então, o maior valor que a gente conseguiu foi o 4 e ele ocorreu no ponto 1 e 1. E o menor valor que a gente conseguiu foi o menos 61 e ele ocorreu em 2 pontos, 0, 9 e 9, 0. Então, tá aí, todos os pontos de máximo e mínimo dessa função. Então é isso, galera. O que a gente fez nesse vídeo e no vídeo anterior foi uma conta até longa, mas você tem um espaço que você tem que seguir. Então segue os passos para você não se perder no que tem que fazer para chegar na conclusão, tá certo? Bom, galera, é isso. A gente para por aqui. Próximo vídeo a gente se vê. Valeu!